aí eu pergunto a vocês, tá? Porque vocês já chegaram naquele momento em que o John tinha dito que tinha acabado a banda para ele, né? Eu achei isso um pouquinho gogó dele, tá? Porque ele, ao mesmo tempo em que ele estava tomando algumas decisões de vida, ele não estava certo de que direção ele ia seguir enquanto músico, entendeu? E ele é músico. Então, no fundo, eu acho que ele meio que blefou ali, sabe? Ele disse, ó, tô de saco cheio. Ó, mas eu tenho uma pergunta para vocês agora, para todos vocês, que é o seguinte: me lembrei que teve essa reunião, né? De fato, como o Feroli mencionou, muito bem lembrado, aliás, e teve um ponto em que o John teria oferecido Cold Turkey para os Beatles gravarem e eles recusaram a gravar, né? Acho que George o tal do compacto de Natal seria Cold Turkey. Exato, Cold Turkey. Então, assim, a minha pergunta tudo a ver com o Natal, né? Tudo. Cold Turkey. Vocês acham peru de também... Natal, galera. Com recheio de heroína. Com recheio de heroína. Vocês acham que isso foi, assim, talvez a última tentativa do John ainda de ficar na banda, se os Beatles tivessem aceitado gravar, vocês acham que eles teriam continuado? Eu acho que se os Beatles tivessem aceitado o LP que ele estava propondo, o compacto podia ser qualquer canção. Até outra canção dele. Mas eu acho que o problema todo foi o LP. Quando ele propôs 4 músicas para mim, 4 músicas para o Paul, 4 músicas para o George, 2 para o Ringo, se ele quiser, e ninguém, não sei o que. Aí, não, porque como é que ia ser? Eles iam fazer álbum duplo todo ano? Não ia dar. Não ia. Mas assim, aqui nós estamos chegando num ponto interessante, que é o seguinte: de fato, John, quando quitou, disse que eu não quero mais. Ele estava falando a verdade, sim ou não? Tá? Porque eu acho que ele não estava falando a verdade. Ele estava. O John Lennon tinha aquele negócio, né? Ele era um cara de botar para fora. É impossível botar para fora. Nesse momento, eu estou me sentindo fora da banda. Eu não quero mais brincar. E aí depois, o que veio depois, surpreendeu ele. E aí não dava mais para voltar atrás. A única coisa que corrobora isso que o Toninho está tentando falar é que depois que o Paul processou, que ele soube do processo, o John foi lá na casa do Paul e tacou uma pedra na janela. O filho da... Paf! Olha só. Cara, se você tivesse a fim de acabar com o negócio, você não ia ficar puto. Ou não tão. Eu vou continuar esse raciocínio. Mas assim, eu não assim, primeiro, eu acho que o John estava a fim de sair mesmo. Acho que quando ele disse ali no final de setembro de 69, eu tô saindo, quero o divórcio, eu acho que ele quis dizer aquilo mesmo, ele quis sair mesmo na banda, ele estava farto, estava cansado de todo mundo. E bandas são bandas, né? Bandas foram feitas para acabar, né? As bandas se desgastam, as relações vão se deteriorando, tem uma hora que alguém aperta o botão e vaza, né? Então, vídeo Rolling Stones, né? Os Rolling Stones são um raro exemplo do contrário, mas assim, todo mundo sabe também que os Stones são uma empresa, né? E a empresa é interessante ser mantida, né? Mas acho que ele quis sair sim, e eu acho que esse lance dele ter ficado puto porque ele tinha a ganhar com isso, né? Porque tinha aquele contrato que unia os 4, né? Então todo mundo se beneficiaria das vendas uns dos outros, né? Então quem vendesse menos ia ter também lucros do que vendesse mais, né? Então se o Paul vendesse mais, a pessoa estaria recebendo, um deles estaria recebendo 1/4 dos lucros. Então acho que era interessante, e também todo mundo estava muito manipulado pelo Alan Klein, né, para acreditar que aquilo era bom, que aquilo era interessante, né? Acho que não tem a ver com a vontade do John de continuar com a banda. Vamos chegar nesse Alan Klein já, porque esse aí, para mim, é uma explosão, né? Agora, assim, o Alan, queria saber a tua opinião, já que você acha que o John, ele realmente queria picar a mula mesmo, de verdade. O que você acha que ele tinha de planos para si próprio enquanto músico? Porque eu não consigo ver. Eu não consegui ver. Olha, eu acho que o que ele já estava a fim de fazer enquanto músico, eu acho que, primeiro, ele estava farto de ter ali, né? Eu tenho um disco da banda, só vou ter 4 músicas, né? Sendo que ele vinha produzindo já mais material. Eu acho que ele estava a fim de dar vazão a músicas mais confessionais, não que os Beatles não tivessem músicas confessionais, né? Ele fazia
especialmente ali 69, Don't Let Me Down, né, entre outras e tal, mas eu acho que ele já estava a fim de fazer trabalhos ainda mais confessionais, que fossem mais fundos na dor dele, né, o que acabou virando o Plastic Ono Band, e em paralelo fazendo coisas também, continuando naquela veia experimental, vanguardista, né, eu acho que isso não teria espaço nos Beatles, né, acho que eles não... A política, por exemplo. Eu acho que nenhum deles, tirando o George, tinha algum plano de verdade, porque o Paul ficou perdido. Sim. Né? O John, eu não vejo também ele com nenhum plano de carreira. Plano não, mas plano não. O George tinha plano. O George fez o disco e queria fazer uma carreira lançando discos solo de X em X tempos, fazendo um disco com a banda. Era uma ideia. Tanto que ele fala isso no Get Back, né, Feroli? Não é? Então, tipo assim, não tenho problema em ficar 3 meses do ano com os Beatles fazendo um LP e fazendo depois as minhas coisas. Ele era o único que tinha um plano, porque os outros ficaram totalmente perdidos. Eu acho que o Ringo pouco menos também, porque o Ringo se saiu bem no começo, logo do fim da banda. Mas o ponto do Alan, eu também curti agora, também tô pegando essa vibe, que, de fato, o John, ele estava não numa concepção de conjunto, porque Plastic Ono Band era uma meio que... Era um conceito. Era um conceito, né? Mas, de fato... Exato. E o que eu acho é que essa questão de fazer essas músicas próprias da dor dele estava ficando mais forte para ele mesmo e ele queria dar vazão a isso, ao mesmo tempo em que ele queria, junto com o Yoko, explorar o vanguardismo que os Beatles não iriam abraçar mesmo. Então, para mim, Fernando, o Alan colocou um ponto forte aqui do direcionamento do John. Eu tô meio entendendo ele. E o seu ponto com relação ao George, também estou entendendo. Então, para mim, está ficando claro que tem 3 caminhos aí. 3, né? Porque o Ringo está a reboque de quem puxa o trem, né? E, nesse caso, a gente está vendo 3 locomotivas fazendo assim, ó, entendeu? Sendo que o Paul talvez seja o verdadeiro perdido, porque ele era o cara que dependia da banda. Sim. Foi o que mais ficou atingido, né? Ele era o cara que queria sempre ter o interesse de manter a banda junta, né? O trem descarrilhando, ele tentando fazer a coisa voltar para os trilhos, né? Só que ele sentia a banda como um trabalho, né, Chico? Exatamente. A banda era a vida dele. Ele nunca tinha feito outra coisa sem estar ali. Exatamente. Get Back, o Let It Be, é uma prova disso, é a tentativa dele. Peraí, gente, vamos voltar a fazer uma turnê dentro do estúdio, e aí a gente toca junto, entendeu? Para mim, a terceira separação dos Beatles de verdade é o Let It Be engavetado. Tá? O Let It Be engavetado, quase que ali acabou tudo, não tinha mais nada. O Abbey Road só aconteceu porque, por muita insistência do Titio. Titio ligou para todo mundo para voltar.